vamos para nossa aula então, né? Meu nome é Lucas Lourenço, né? Nós vamos fazer aí um módulo de educação financeira, né? Entendendo como que o dinheiro pode impactar na vida de uma pessoa, né? E de que forma se dá esse impacto. Então, a primeira pergunta que nós podemos fazer é qual a relação do dinheiro com a nossa vida, né? Como que essa ferramenta que se desenvolveu e se desenvolve ao longo do tempo, ela pode impactar positivamente, né, e também negativamente a nossa vida. E como que ela se relaciona com o contexto de vida independente, né, da classe social que a pessoa se encontra e também dependente da classe social. Nós vamos entender aí que o dinheiro ele é um conceito e uma ferramenta que permeia por todos esses conceitos que já existem, né, na sociedade. Então, em primeiro lugar, a gente pode fazer uma reflexão sobre o que é a vida da pessoa, né? O que em tese nós temos como composições da vida. Então, nossa família, saúde, nosso trabalho, nossa vida financeira e os amigos, enfim, tudo isso são contextos que compõem, né, o espectro, vamos dizer assim, da vida de uma pessoa, né? E o dinheiro, a vida financeira, né? Tanto é que tem até essa subdivisão aí de vida e vida financeira, ou seja, um tratamento especial para o cuidado com o dinheiro, né? Em se tratando de uma, de uma experiência, né? De uma pessoa, tudo isso permeia por entre esses caminhos, né? Que a gente pode dizer sim. E é muito importante que se tenha um entendimento claro de como se comportar, né, e como fazer com que a gente tenha um bom desempenho, né, com relação ao dinheiro, se tratando de vários desses contextos daí. Então, seja no trabalho, seja com a família, seja na saúde, seja no estudo, como que vocês lidam com isso? Para isso, eu trouxe aqui 5 pontos, né, 5 perfis, tipos de comportamentos financeiros, levantado pela Ambima em 2017, que é o construtor, o despreocupado, o camaleão, sonhador, planejador. Em resumo, uma pesquisa, né, que a Ambima fez, e a Ambima é a Agência Nacional de é, Inteligência de Mercado, né, então eles são, vamos dizer assim, a referência nisso. E aí a gente pode compreender que o construtor, né, pelo perfil desenhado nas pesquisas, é aquela pessoa que prefere crescer, se desenvolver, mas de forma mais devagar, mas ao mesmo tempo com constância, ou seja, uma segurança maior. E aí a zona, né, que esse perfil ele se encaixa, é justamente numa zona mais conservadora, onde você tem a renda fixa, né, como um principal foco de trabalho, se tratando do dinheiro para esse tipo de perfil. Então, aquela pessoa que ela tem uma segurança maior, ela gosta de ter mais segurança nos seus investimentos e tudo mais. Então, ela procura, né, correr menos riscos para que ela tenha no longo prazo um resultado legal. Tem aí o despreocupado, né? O despreocupado, então, seria aquela pessoa que ela realmente ou deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Então, a pessoa aberta ao fluxo da vida, a zona dela é renda nenhuma, ela não preocupa com renda e a vida se passa no agora simplesmente, né? Se a gente for trazer aí o conceito, né, o nome da sigla Ambima, que foi quem fez esse estudo, a Associação Brasileira de Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais, né? Um nome bem grande, mas nada é do que a Associação Brasileira que estuda esse comportamento da população e também das suas relações com os órgãos públicos, né, e as entidades que participam do mercado financeiro. Nesse sentido, a gente pode destacar aqui também o próximo perfil, que seria o terceiro camaleão, que é aquele que se vira nos 30, né? Ou seja, é uma pessoa super adaptável, um perfil de investidor que se adapta a qualquer cenário. Então, por isso ele fica no limbo ali de correr risco, mas também de garantir uma segurança, um resultado legal. Então, é uma pessoa que se encontra numa zona agressiva, né, e uma renda variável, ou seja, ela vai buscar sim correr riscos, porque como ela se adapta bem, então ela não tem muito medo,
né, apesar de gostar de ver o resultado. Então o camaleão é aquele cara que ele se adapta fácil, por isso ele pode ser agressivo e ter então aí um foco na renda variável, né, que mais para frente nós vamos falar um exemplinho disso. O sonhador é aquele perfil que deixa os sonhos conduzir os seus passos, ou seja, é o cara que sonha alto, mas ao mesmo tempo ele tem o pé no chão ali, né? Então ele é um perfil moderado com a renda fixa e variável como seu foco de investimento, ou seja, né, o perfil moderado é aquele que ele faz uma moderação entre as formas de se investir, né? Então a renda fixa como uma forma mais segura, a renda variável aí como uma forma com um maior potencial de ganho, mas ao mesmo tempo ele tem um risco, né, considerável. Diferente do camaleão, ele não se adapta tão fácil, por isso ele não corre tanto riscos, né? Então, por isso que ele é o sonhador. Já o planejador, ele é o perfil que calcula suas metas de crescimento, né, e acompanha as etapas, ou seja, ele planeja cada passo, ele planeja onde ele vai aportar o dinheiro dele, o que ele vai fazer com o dinheiro. Então, esse perfil ele se encaixa dentro de uma zona de atividade, né, no que tange ao aspecto financeiro, uma zona conservadora, moderada, ou seja, ele fica ali na zona mais segura porque ele planeja isso e caso ele venha correr um risco, então ele pode estar direcionando isso para uma renda do tipo variável ao invés de somente renda fixa, né, e a obtenção de ativos que vem a partir da construção, né, de patrimônio que no longo prazo acaba sendo mais sustentável, né, como a pessoa planeja esse tipo de investimento, renda fixa e ativo. Contudo, né, planejando bem, ele pode correr risco, então a gente tem aí como opção também para esse perfil a renda variável. E o que, afinal de contas, né, seria a renda fixa e a renda variável? A renda fixa ela é um conceito do mercado financeiro onde você tem ativos que vão trazer uma rentabilidade, vamos dizer assim, baixa, né, porém constante. E em grande parte dos ativos você tem o fundo garantidor de crédito, né? Ou seja, se caso você perder uma quantidade limite de dinheiro ali para cada perfil, você consegue, né, ser ressarcido aí em caso de um acidente, ou em caso de uma grande variação no mercado pelo fundo garantidor de crédito. Já a renda variável, você tem um potencial de ganho maior, então a sua taxa de retorno ela pode ser maior em função do investimento, do tipo de investimento, porém ela oscila, ela é variável, né? Então aí tá esses gráficos aqui onde o vermelhinho ele desce, depois ele sobe, depois ele desce de novo, mas ele já desce com uma margem menor de perda do que o primeiro. Então a renda variável ela traz essa possibilidade de você ganhar mais, mas ao mesmo tempo, né, você corre um risco maior de ter essas quedas pontuais aí. E aqui entra a bolsa de valores, né, o que nós vamos ver logo à frente. Então, exemplos desses tipos de investimentos, né? Como as pessoas costumam investir, como elas podem. Em renda fixa, a gente tem a poupança, que é o investimento mais básico, talvez um dos mais criticados, né, recentemente, por conta do seu realmente baixo índice, né, de rentabilidade. Então, ele perde às vezes até para a taxa de mercado, a Selic. Então, realmente é um conceito a ser criticado mesmo, observado, contudo, é um tipo de renda fixa, né? Aí tem o tesouro direto, que pode ser um título de renda fixa pós-fixado ou um título de renda fixa pré-fixado, onde o pós eu só vou saber quanto eu vou ganhar depois e o pré eu sei antes, né? O nome já deixa implícito. Debentures, LCI e LCA, que é a letra de crédito imobiliário e letra de crédito do agronegócio, e o certificado dos bancos, né? O certificado digital dos bancos, que é o CDB. Então, isso aí é o grupo da renda fixa. Da renda variável, a gente tem a bolsa de valores, né, que traz aí o DI e swing trade como formas de movimentação mais específica. E tem os investidores de longo prazo, né, da bolsa, que são aí os swing trades, né, e os, vamos dizer assim, fundamentalistas, que já é um tipo de análise que a gente pode ver na próxima aula. E a questão dos fundos, os fundos de investimentos e os fundos imobiliários, que são tipos de fundo onde você deixa o seu dinheiro para que profissionais façam, né, e tenham esse cuidado. E vamos para um conceito que é um conceito muito importante para
qualquer pessoa que queira investir ou queira criar, né, um controle melhor para sua renda. Reserva de emergência, que nada mais é do que 6 meses de segurança, né? Ou seja, você vai pegar 6 meses do seu custo e fazer com que ele seja guardado aí, né, no seu montante. Então, por exemplo, se a gente tem um gasto aí por mês de R$ 1.590, no caso do Pedro, sua reserva deve ser de 9.540, que são esse valor de despesa mensal vezes, né, os 6 meses. E no caso da Ana aí, 5.500 por mês, a gente precisa de ter uma reserva de emergência de R$ 33.000. Então nada mais é do que pegar os 6 meses de segurança, multiplicar pelo seu custo mensal. E claro, esse lugar onde você vai guardar esse dinheiro, ele tem que ter liquidez, que é você poder sacar em qualquer momento, né? E a segurança do crédito também. E a gente pode calcular quanto que é a sua reserva de emergência, né? Fica aí uma atividade para a gente fazer, né, ao final da aula. E no mais, eu agradeço aí a atenção de todos. Obrigado.